Sabe quando uma única frase, uma descrição bem curta, acaba definindo o legado inteiro de uma pessoa? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar em um desses rótulos superpoderosos, usando só um trechinho de texto para entender o peso que ele carrega. Vamos começar essa análise? Olha só, é isso. Essa é a nossa fonte inteira, apenas 5 palavras, ali entre parênteses. Mas aqui dentro cabe uma carreira inteira, uma identidade e, principalmente, o jeito como a história vai se lembrar de alguém. O que a gente vai fazer hoje é justamente desmontar essa frase, pedaço por pedaço. Para começar, vamos fazer o seguinte: separar os dois elementos que a gente tem aqui. De um lado, a pessoa. Do outro, a descrição que acompanha essa pessoa, talvez para sempre. Primeiro, o nome. Puro e simples. John Updike. Um nome como tantos outros. A grande questão que vai guiar a gente é como é que um nome comum se funde, se une de forma tão forte a um título tão grandioso. O que acontece para que um não possa mais ser dito sem que a gente pense imediatamente no outro? E essa pergunta é a ponte perfeita, né? É o que conecta a pessoa, o indivíduo, com o papel que dizem que ela cumpriu. Não é só sobre o que alguém fez, mas sobre como tudo o que essa pessoa fez foi percebido, resumido e, no fim das contas, imortalizado e em pouquíssimas palavras. Agora sim, vamos mergulhar na primeira parte da descrição. O que de fato significa ter esse papel de cronista? O que essa palavra quer dizer na prática? A definição do dicionário parece bem direta, mas o peso por trás dela é enorme. Um cronista não é apenas um escritor. É alguém que tem uma responsabilidade quase oficial, histórica. Alguém que está documentando o seu próprio tempo para quem vier depois. E o interessante é que dá pra gente quebrar essa função em deveres bem concretos. Pensa só, um cronista precisa ter um olhar super atento aos detalhes, que é a observação meticulosa. Precisa ter a disciplina de registrar o que vê, ou seja, o registro fiel. Tenta contar essa história sem distorcer, que é a narração imparcial. E por fim, tem a ambição de conseguir capturar o espírito da sua época. Então, o pulo do gato é esse. Ser um cronista, nesse contexto, não é só registrar grandes eventos, guerras ou decisões políticas. É ter a sensibilidade de enxergar a importância histórica na vida que parece comum, no dia a dia das pessoas. Ok, se o papel de cronista já está mais claro, vamos para a segunda metade do título. Qual era o foco de toda essa observação? Onde estava a lupa desse cronista? A primeira palavra já define um cenário. E que cenário? Americana. Isso já expande o campo de visão para um lugar imenso, super diverso. A gente não está falando de uma vilazinha, mas de uma paisagem cultural complexa, cheia de contradições, que cobre um país inteiro. Na sequência, vem a palavra média. Isso aqui é brilhante, porque mostra bem a ambiguidade do foco. Média é aquele espaço entre os extremos, sabe? Nem rico, nem pobre. É muitas vezes vista como o coração da sociedade, o termômetro de uma nação. E por fim, a palavra classe. Ela tenta colocar milhões de vidas com sonhos, medos, sucessos e fracassos, tudo debaixo de um mesmo guarda-chuva. É uma forma de tentar organizar um grupo social que é gigantesco e tem 1000 facetas diferentes. E isso leva a gente para uma pergunta fundamental. Como é que se define a essência de um grupo tão complexo? A própria ideia de classe média é um alvo em movimento. Ela muda conforme a renda, a educação, as aspirações. O desafio de ser o cronista de algo assim é monumental. Muito bem, agora vamos juntar as duas partes. Chegou o momento da gente sintetizar tudo isso para entender o impacto completo que esse título tem. Aqui a gente consegue ver direitinho como as peças se encaixam. Começa com uma pessoa, o sujeito. Essa pessoa assume uma ação, a de ser cronista. Ela direciona essa ação para um foco bem claro e, como resultado, ganha uma identidade, um rótulo que dura para sempre e define essa pessoa para a história. O contraste é gritante. O que parece ser só uma notinha de rodapé, uma informação secundária, na verdade vira a lente principal pela qual todo o trabalho e a vida de uma pessoa são analisados. É a transformação de um simples detalhe em uma definição completa. E assim, a gente volta para o ponto de partida. Retornamos à nossa fonte original. Mas agora, essa frase não tem mais nada de simples, né? Ela está carregada de significado, de responsabilidade e do poder imenso que uma síntese pode ter. A gente vê o nome, o papel e a missão. Tudo em 5 palavras. E para a gente fechar, fica aqui a reflexão.
Quando a gente usa um rótulo, a gente está só descrevendo uma realidade que já existe ou, de alguma forma, a gente também está ajudando a criar essa realidade? O quanto um rótulo revela e o quanto ele esconde? É uma pergunta sobre o poder da linguagem, sobre identidade e sobre a própria arte de contar histórias. Vale a pena pensar nisso. Obrigado por acompanhar essa análise.